Muito bem, nós estamos meditando no livro dos Salmos neste primeiro semestre. Você sabe bem, os recursos visuais aí estão lembrando você o tempo todo da nossa igreja. Os recursos visuais da nossa igreja estão te lembrando de que nós estamos num tema anual que em qualquer circunstância adore. Então a gente está vendo nos Salmos as várias circunstâncias que a gente pode se encontrar. A cultura da época, né, da época bíblica, a cultura, as gerações, línguas, o tempo e o espaço mudaram, mas a vida debaixo do sol é a mesma. Não importa a época e o lugar, a vida debaixo do sol é a mesma. Estou me referindo à expressão do autor do texto de Eclesiastes. A vida debaixo do sol é uma vida aqui com os pesares do viver. Mas há uma certeza, Deus é Deus eterno, nos deu vida eterna, e enquanto a vida eterna na extensão do tempo não se manifesta na nossa experiência aqui, uma coisa é certa, a presença de Deus é abundante na nossa caminhada. Ele nos ensina a viver neste mundo. O livro dos Salmos está nos ensinando a orar. O livro dos Salmos está nos chamando a rever a nossa vida de oração. Quando tudo vai bem e quando as coisas não estão bem. Quando há motivos de gratidão, quando há bênçãos para agradecer, quando as bênçãos elas ainda não nos foram dadas por Deus. Portanto, meus irmãos, Deus está nos chamando para a gente rever. A oração é um pilar do nosso relacionamento com Deus. E é isso que Deus tem chamado. Para isso Deus tem nos chamado. Hoje nós vamos meditar no Salmo 74, Salmo seguinte de onde meditamos na semana passada. E eu convido você a ler este Salmo junto comigo. Salmo 74, nós vamos ler inteiro. Diz assim a palavra de Deus. Ó Deus, por que nos rejeitas para sempre? Por que se acende a tua ira contra as ovelhas do teu pasto? Lembra-te da tua congregação, que adquiriste desde a antiguidade, que remiste para ser a tribo da tua herança. Lembra-te do monte Sião, no qual tens habitado. Dirige os teus passos para as ruínas perpétuas, para tudo de mal que o inimigo fez no santuário. Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e erguem as suas próprias insígnias como sinais. Parecem-se com os que empunham os seus machados no espesso da floresta. E agora, com os seus machados e martelos, destroem todos os entalhes de madeira. Incendeiam o teu santuário, profanam a morada do teu nome, arrasando até o chão. Disseram no seu coração: acabemos com eles de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Já não vemos mais os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Até quando, ó Deus, o adversário nos afrontará? Será que o inimigo blasfemará o teu nome para sempre? Por que retiras a tua mão, sim, a tua mão direita, e a conservas no teu seio? Mas Deus é meu rei, desde a antiguidade. É Ele quem opera feito salvadores no meio da terra. Tu, com teu poder, dividiste o mar, esmagaste sobre as águas a cabeça dos monstros marinhos, despedaçaste as cabeças do Leviatã e o deste por alimento às criaturas do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secaste rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A lua e o sol tu os formaste, fixaste os confins da terra, verão e inverno tu os fizeste. Lembra-te disto, o inimigo tem insultado o Senhor, e um povo insensato tem blasfemado teu nome. Não entregues a rapina a vida de tua pomba, nem te esqueças para sempre da vida dos teus aflitos. Lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Não fique envergonhado o oprimido, que o aflito e o necessitado louvem o teu nome. Levanta-te, ó Deus, defende a tua causa.
Lembra-te de como o ímpio te afronta todos os dias. Não te esqueça da gritaria dos teus inimigos, do sempre crescente tumulto dos teus adversários. Há uma diferença aí de um ano, mas provavelmente em 586 ou 87 antes de Cristo, a cidade de Jerusalém ela foi invadida por uma tropa numerosa de Nabucodonosor, e eles detonaram o templo, detonaram a cidade e o templo, e destruíram o lugar que foi inaugurado por Deus sob a liderança de Salomão, cujos materiais foram arrecadados no governo de Davi. E não sei se você vai se lembrar de quando Deus inaugurou aquele templo. A presença de Deus era tão forte naquele lugar que as pessoas, os sacerdotes, não conseguiam se colocar em pé, tamanha era a glória de Deus revelada naquele lugar. Glória de Deus na Bíblia é o ser de Deus presente. E agora, neste Salmo 74, ele é um salmo que ele foi escrito provavelmente por um dos últimos membros dos filhos de Asaf, que foi um salmista, uma pessoa que se dedicou à adoração durante o reinado de Davi, como vimos na semana passada. E este salmo é possivelmente de pessoas dessa linhagem posterior, né? E ele foi escrito, e é justamente o salmista, quando escreve, ele está com essa cena na sua mente. Não se sabe se literalmente no momento em que ela aconteceu, ou se ainda ecoando pelos efeitos do sofrimento que ela causou. Isso aqui está narrado, essa cena da destruição, da invasão de Jerusalém, destruição do povo de Jerusalém e do templo, e o povo passando por aquele terror, no livro de 2 Reis, capítulo 24, capítulo 25, e também recontado no livro de 2 Crônicas, lá no último capítulo, capítulo 36. Depois a gente até vai ler uns versículos de lá. Mas o ponto para mim e para você nesta manhã, meus irmãos, é que o salmista, ele está ali vendo novamente, ou a imagem está ecoando, está gritando na sua mente e também no seu interior. As emoções dele estão instáveis, possivelmente. O salmo é poesia. Poesia é uma fala da emoção, seja quando uma emoção boa, positiva, ou quando as coisas não estão bem, as nossas emoções também, elas estão não refletindo a nossa situação difícil. E o salmista está aqui numa situação em que suas emoções estão trabalhadas, elas estão abaladas por essa imagem do templo destruído, e ele está diante de Deus. Lembre-se que o salmo é um homem falando com Deus, é oração. E a fala dele, ele está vendo novamente o templo em ruínas, e ele tem a sensação de que essa dor, por causa dessa imagem, vai durar para sempre. É mais ou menos aquela sensação, isso não passa. É mais ou menos aquela sensação, o tempo passou, mas essa história não sai da minha cabeça. Essa dor não se apaga do meu coração. Isso fica gritando dentro de mim. Eu não consigo me desvencilhar desta dor. Eu não sei o que fazer com esta dor. Ou a pergunta desse sermão: até quando Deus vai permitir tanta dor? A experiência do tempo está lá, o inimigo já levou o povo cativo. A situação, a gente está vendo as ruínas dessa destruição, mas essa imagem, ela ainda está impregnando. Eu não sei qual é a sua dor. Eu não sei se você tem uma dor que impregna o seu coração, que está bombardeando a tua mente, que está desestabilizando as tuas emoções. Eu não sei se você talvez ligar, então eu vou desligar aqui o celular, a TV, o computador, sei lá qual é o suporte que você está usando aí, mas eu vou desligar porque eu não estou no momento de dor, então essa palavra, ela não é para mim. Pode até ser que para você hoje não seja, mas vai ter um dia
repetindo pela enésima vez, domingo após domingo, na profecia do mal, você vai ter que lidar com a dor. Porque a vida debaixo do sol é uma vida em que a gente vai lidar com os pesares e com o mal. O mal maligno, espiritual, opositor do Evangelho, opositor de Jesus Cristo, Satanás e seu exército. A gente vai ter que lidar com o mal do viver, as coisas da natureza que a gente não tem controle, e a gente também tem que lidar com o erro dos homens. Então, em algum momento, a gente vai passar pela adversidade e provar talvez a dor. Mas a pergunta é, e você e eu, que ainda temos uma imagem ou imagens, ou que ainda temos as emoções desestabilizadas por coisas que ainda pregam dentro de nós, por coisas que ainda desestabilizam até o nosso relacionamento com Deus e a nossa perspectiva da vontade de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus, para o nosso viver aqui. Hoje, Deus vem a você e vem a mim, por meio da palavra dele, desafiando o nosso coração, para a gente assumir essa pergunta diante dele em oração. Até quando, Deus? Até quando o Senhor vai permitir tanta dor? Pode ser tanta dor pelo não interrompimento de acontecimentos, não para de acontecer. Pode ser que você esteja nesse momento de pandemia, por exemplo, não para. Teve onda, depois teve a outra, suspeita-se de outra. Notícias ruins que chegam quase semanalmente, para não falar diariamente. Perdas de diversas formas, separações pela morte. Ou talvez você esteja lidando com uma dor que não seja a dor sequenciada, ou a dor que advém de uma série de eventos que aconteçam, mas uma dor por um evento ou vários eventos anteriores e que ainda ocupam, que ainda são imagens vivas dentro de você, dentro de mim, que ainda são imagens que desestabilizam. E tudo que você talvez possa mais desejar nesta manhã é dizer: eu queria que isso parasse de pregar. Eu queria que isso tivesse um fim. Não dá para voltar no tempo e impedir o que aconteceu. Ao mesmo tempo, é necessário esquecer as coisas que ficaram para trás, não necessariamente um apagão da memória, mas olhar aquilo que nos feriu e dizer: está cicatrizado. Faz parte de mim, não apago da minha história, mas isso não prega mais para mim. A resposta de antemão para mim e para você, seja na dor que ainda prega, na imagem que ainda assedia os teus olhos, nas emoções que talvez ainda fiquem desestabilizadas quando você olha alguma ferida aberta, ou na sucessão de acontecimentos que não são interrompidos, há uma palavra de consolo, há uma palavra de encorajamento, há uma mão divina nos nossos ombros. Há uma presença divina no momento da nossa dor, que pode, talvez, não apagar da tua memória as coisas que você deve ter vivido, ou as coisas que chegam diária, semanalmente, mensalmente para você, talvez para mim. Mas uma coisa é certa: há um consolo abundante, que é o próprio Deus. E há hoje a necessidade da gente provar um pouco mais dele nessas circunstâncias. Esse texto, irmãos, é um texto que desarma o nosso coração na dor. É um texto que faz a gente perder resistência. Faz a gente dizer, a gente costuma usar essa expressão, né? Eu jogo a toalha. É um texto que faz a gente chegar diante de Deus e dizer: eu teria 1000 motivos, 1000 razões para dizer: a minha dor não tem mais fim. É a minha sina. Sina é aquilo, é o meu destino, vou ter que carregar isso. Mas surpreendentemente este texto, ele é a voz de Deus para mostrar que não. Apesar
de todo esse bombardeio de imagens, apesar de toda essa circunstância de adversidade, apesar desses acontecimentos sucessivos, ou dessas dificuldades que aconteceram, que ainda ocupam a nossa mente com imagens que nos desestabilizam emocionalmente, e pode até interferir no nosso relacionamento com Deus, na nossa intimidade com Deus, nossa vida de comunhão com Ele, nossa escuta da voz de Deus, na percepção da sua presença, na obediência responsiva à palavra que temos recebido, a vida no poder do Espírito. Se tudo isso você olha e diz, está fora dos eixos, Deus tem poder para nos colocar no trilho e nos colocar no caminho, que é seu Filho, pelo poder do Espírito Santo. Então vamos refletir sobre algumas lições desse salmo para nós. Até quando Deus vai permitir tanta dor? Eu não vou mais trabalhar com a pergunta, mas vou trabalhar com afirmações. E a primeira afirmação está nos 2 primeiros versículos. E essa primeira lição para a gente enfrentar a dor, provando a presença de Deus, é que toda experiência de dor, necessariamente, para um crente, é marcada pela oração. Vou voltar e dizer novamente. Toda experiência de dor na vida de um crente é marcada pela oração. Vamos logo olhar para Jesus. Ontem eu estava refletindo sobre o Evangelho de Lucas com algumas pessoas pela manhã, e a gente estava vendo um panorama deste Evangelho, e uma das coisas que aparece e grita no Evangelho de Lucas sobre a vida de Jesus é que em tudo que ele ia fazer, o Evangelho de Lucas mostra Jesus tendo um ministério na companhia e na comunhão com o Espírito Santo. Isso desde a sua geração. Foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ao longo de todo o seu ministério, nas grandes e nas decisões simples e complexas da vida e do ministério, Jesus Cristo estava lá orando. Na escolha dos discípulos, quando no momento da transfiguração, se retirou com seus discípulos para orar. Momentos antes da crucificação, ele esteve ali orando. Ele viveu uma vida de oração. Foram situações de decisão, foram situações de lidar para lidar com a traição, foram situações de enfrentar e cumprir o ministério, o chamado, a missão de Deus, de redimir pecadores, e ele se assumir aí o papel de nosso Redentor, nosso Salvador. Tudo isso ele enfrentou, inclusive a dor, em oração. Então o primeiro ponto que a gente vê neste salmo é que o salmista está com aquela imagem da destruição. Parece que aqueles sinais essa cena está trabalhando nos seus órgãos do sentido. Ele está vendo aquilo, ele está ouvindo aquele barulho, ele está talvez sentindo a vibração da martelada. Ele usa essas expressões, a martelada e o machado batendo, e isso está pregando para ele. Ele está sentindo uma dor horrorosa, mas não sem orar. Ó Deus, ele vai lá e começa a primeira expressão, os 2 primeiros versículos mostram justamente isso. Ó Deus, não é ó Asaf, ou ó eu mesmo, ou ó outra pessoa, e não há problema. Em muitos salmos a gente vê que ele fala consigo mesmo, dentro dessa relação. Por que você está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Há momentos em que ele se dirige à congregação e diz: vamos celebrar, vamos nos lembrar dos feitos do Senhor, povo de Deus. Mas aqui, no momento da dor, no momento dessa imagem gritante, ele está indo a Deus, passando pela experiência de dor, junto, tanto quanto, e tendo na experiência de dor uma experiência com Deus de oração. Experiência de oração. Olha as palavras que estão nesses 2 primeiros versículos. Eu vou colocar aqui algumas palavras que você deve ter visto na tua versão. Por que o Senhor rejeitas? Rejeição é para aquele que foi escolhido, para aquele que foi eleito, para aquele que faz parte
de um relacionamento. Povo que o Senhor adquiriu. Adquirir é comprar. Então está fazendo referência a um povo que foi redimido por Deus. Outra expressão que ele usa para falar do povo de Deus: nós somos as tuas ovelhas. O Senhor nos deu a experiência de sermos conduzidos pelo pastor durante o deserto. Ele está dizendo, nós somos Sião. Sião é a morada de Deus, é Jerusalém, lugar da morada de Deus. Lá tem o templo. Povo eleito, redimido, ovelhas do pastoreio de Deus, morada de Deus. Tudo isso são expressões desses 2 primeiros versículos que mostram que há um relacionamento entre Deus e seu povo. Há um relacionamento entre Deus e seu povo. E é por isso que, apesar dessa experiência de dor, ele ir a Deus e dizer, olha, ó Deus, porque nós somos o teu povo escolhido, as ovelhas, povo comprado, tua morada. Mas também, honestamente, porque ele está orando, e a oração mostra a dor escancarada, nas trevas, irmãos, no momento da dor, no momento da dificuldade, parece que esses termos, eles não servem de nada. Dá-nos a sensação, nós, de fato, fomos escolhidos, comprados, somos as tuas ovelhas, morada de Deus, mas agora a nossa configuração é povo abandonado. Povo abandonado. E aí ele começa a dizer, lembra-te. Lembra-te. Só essa expressão. A imagem prega um povo abandonado. Mas a história, a nossa referência, nos mostra que há um relacionamento. E a sensação é de um povo abandonado. Mas mesmo assim, ele ora, lembra-te. Irmãos, a expressão lembra-te não é porque Deus esqueceu. A expressão lembra-te, à luz da Bíblia toda, significa dizer mais ou menos assim, intervém Deus. Intervém. Apesar de nós, intervém. Neemias orou muito essa expressão. Lembra-te de mim para o meu bem. Intervém Deus na minha situação. Intervém na vida do teu povo. O Senhor é bondoso. O Senhor é misericordioso. O Senhor tem um amor combinado com misericórdia e compaixão ao ponto de poder intervir. A gente não sabe como se deve dar essa intervenção. Então a nossa oração é só essa. Lembra-te que somos teu povo. Há um relacionamento, há uma aliança. E esse é um primeiro ponto que Deus vem a nós nesta manhã, meus irmãos. O ponto é dizer, olha, a experiência de dor de um crente é marcada pela experiência da oração, ainda que você diga, eu me sinto povo abandonado, mas isso não me impede de dizer, lembra-te de mim, para o meu bem, lembra-te do teu povo. Eu não sei que imagens estão gritando dentro de você, e eu não sei como as tuas emoções, elas estão nesta manhã. Mas vamos partir para o extremo, para a situação calamitosa, se for o caso. Não se desespere. Talvez na grandeza do teu desespero, ou na angústia, uma angústia existencial, ou na apatia de tanto sofrer. É possível, nessa experiência de dor, à luz do que você está vivendo, à luz do que eu estou enfrentando, é possível também, neste momento de experiência de dor, nós combinarmos nessa experiência de dor e termos uma experiência de dor marcada pela oração, ao ponto da gente poder dizer, lembra-te, eu sou a ovelha guiada no deserto, eu faço parte de um povo escolhido por ti, fui comprado por um preço muito caro, que é a entrega do teu filho lá na cruz. E sou morada de Deus, um templo vivo, habitado pelo Espírito Santo. Lembra-te de mim para o meu bem. Lembra-te do teu povo. Irmãos, não é peso e nem uma pergunta inquisitória. Não sei se essa palavra existe. Ou inquisitora. Sei lá. Mas você vai entender o sentido.
pergunta é: nós temos passado pela experiência de dor? Posso responder por você que sim. Mas uma pergunta que não é inquisitora, mas uma pergunta que nos faz voltarmos para Deus é: a minha experiência de dor é marcada pela oração? Tenho certeza que hoje o Espírito de Deus quer conquistar o nosso coração para essa amizade transformadora. Amizade transformadora com um Deus que se revela. Do versículo 3 ao versículo 14, há uma segunda lição aqui para nós. Toda dor, ela deve ser vista de frente. Vou voltar. Toda dor precisa ser vista de frente, ela não pode ser negada. O que é ver de frente? Encarar e não negar. É clamar a Deus: por favor, eu encarei a dor de frente e eu preciso que o Senhor me acompanhe. Essa é consequência do primeiro ponto. Toda experiência de dor é uma experiência de oração. Toda dor deve ser encarada de frente. Por mais difícil que seja, encarar, olhar, avaliar os limites, o tamanho, para clamar, por favor, Deus, me acompanhe. É o delineamento da circunstância, e aí isso pode assustar você, pode me assustar, e às vezes nos dá pânico, ansiedade, desespero, angústia, nos dá ira, nos dá raiva, quando, por exemplo, a dor é a trama dos homens, seja o que for, quando é a impossibilidade humana diante de uma situação, seja o que for a sua dor, quando você faz esse delineamento, quando você passa esse scanner, não sei se eu posso usar essa palavra, mas passa esse scanner para você ter uma visão panorâmica dessa situação, essa visão, ela precisa ser bem feita, e Deus nos permite ter essa visão clara da situação, a fim de que nós clamemos pela companhia dele. Novamente, não basta ver, é preciso dizer: eu quero provar a tua companhia. Vamos pensar um pouco nisso, está no versículo 3 até o versículo 11. O salmista está olhando de frente, encarando aquela imagem da destruição do templo. Algumas coisas estão gritando para ele ali. Ele vai dizer: olha, eu estou ouvindo novamente o barulho, o rugido dos inimigos. Sei lá, acho que era uma coisa como uma marcha. Pá, pá, pá. Não sei, mais ou menos nesse sentido. A galera tá vindo e vai destruir esse negócio aqui. Eu tô ouvindo esse barulho. Parece que ele tá colocando os órgãos do sentido aqui, dizendo: a coisa tá me assustando. Não apenas isso. O santuário, o lugar onde Deus está invadido. Hastearam... eles colocaram estandartes que não tem nada a ver com a referência de quem Deus é, profanaram o templo, colocaram referências de divindade que não refletem o Deus da palavra. Mais do que isso, nesse lugar de encontro com Deus, no santuário, eles profanaram, cometeram homicídios ali, mataram pessoas, eles destruíram vidas. Meu Deus, um lugar que é para adoração, foi usado para homicídio. Teve incêndio, olha lá no versículo 7. No versículo 5 ele colocou: eu estou vendo o movimento da destruição. Eu estou vendo o movimento da destruição. Os meus olhos estão vendo. Eu não estou conseguindo desviar o meu olhar. Ele está vendo de frente. Ele está vendo aquilo que é como se ele... eu vou usar uma palavra de uma forma irônica. Ele está vendo o louvor da martelada. O que é esse louvor da martelada? O lugar que foi o lugar da adoração. Agora ele está ouvindo os machados e a martelada destruindo. Está lá no versículo 6.
Os únicos sinais, os únicos sinais que estão presentes agora no santuário com a destruição do templo são sinais do inimigo. Não tem mais ministério dos profetas. A voz de Deus se calou. Não tem mais instrução. Se não tem profeta, não tem instrução, não tem direção na palavra a partir da voz de Deus. É um momento, parece que esse minuto ou essa cena, sei lá quanto tempo ela dura, mas vamos colocar aqui, se fosse 1 minuto, que não seria, é como se fosse um minuto interminável. Olha lá no versículo 9, no versículo 10, até quando, Deus? Não para! Pô, não para! É barulho, é martelada, é estandarte do inimigo, é homicídio no templo, silêncio da voz de Deus, até quando? Pô, isso não acaba, eu estou vendo de frente. Está escancarada a dor diante dos meus olhos, eu não estou fingindo. E essa é a lição. As trevas, a situação de perigo, quando você percebe, por exemplo, uma dor que ela é afronta do diabo, ação do maligno, veja de frente. Veja de frente. Não finja que não há problema. Em frente. Como? Clamando pela companhia dele. Olha as palavras que ele usa nos últimos versículos deste bloco, do 9, 10 e 11. Até quando? Será porque destrói-os. Novamente, ele está falando da situação bem delineada, com tanta riqueza de detalhes. Tem barulho, tem coisa que saltam aos seus olhos, tem coisa que ele sente o cheiro de sangue derramado. Mas mesmo assim ele está lá orando, falando com Deus. Será porque até quando destrói? Isso é relacionamento, isso é aliança, relacionamento pactual de Deus com o seu povo do qual ele faz parte. E a cena, irmãos, é como se fosse um gerúndio. Vamos lembrar do gerúndio? É o ando, endo, indo. É o inimigo destruindo, é a ação em processo. Pode até ter sido já acontecida, mas na cabeça e na experiência e nas emoções dele, isso não é uma ação finalizada, ainda está destruindo. Está destruindo. Deus, eu estou vendo que a coisa ainda está acontecendo dentro de mim. Pode ter sido feito lá atrás. Pode ter sido o ano passado. Pode ter sido um problema que é uma sucessão de acontecimentos que não param. A questão é que aqui dentro a coisa está acontecendo. E eu estou vendo de frente. Saber que há uma dor em gerúndio. Se eu estiver falando assim, não estou falando bobagem, mas não estou sendo claro e achando que estou, você me desculpa. Mas essa dor em gerúndio está acontecendo, Deus. 10 anos que isso fica acontecendo dentro de mim. 1 ano, 1 mês, 1 dia e não passa. E a dor está aqui. É para quê? É para você dizer, Deus, a experiência de dor precisa ser vista de frente, junto com um clamor pela presença de Deus, para que Deus me acompanhe. Para que Deus te acompanhe. Irmãos, nós estamos vendo na palavra que é possível nós não sermos servos das nossas emoções. Nós temos as emoções, elas estão em desajustes muitas vezes, mas pelo Espírito Santo de Deus é possível que você não seja dirigido pelas suas emoções, apesar de elas estarem presentes e com instabilidade. É possível ter emoções instáveis por causa da dor. E não é um fardo e nem pecado ter emoções instáveis. Mas também é possível a um cristão, pelo poder do Espírito, dizer: minhas emoções estão instáveis.
mas ainda assim eu tenho provado o poder do Espírito e não tenho sido servo delas, mas tenho servido a Deus revelado nas Escrituras, só pelo poder do Espírito Santo. Mas esse é um alvo. Eu não estou dizendo, nós estamos numa sociedade psicologicamente observável. Eu falo de dentro e me uno a você falando aqui um eu coletivo. Tenho certeza que essa também pode ser a sua experiência. Não quero entrar em outras áreas que eu não tenho competência para falar nada. Por isso que eu vou ficar na minha aqui. Mas como cidadão deste mundo, eu posso dizer que muitas vezes eu me encontro, e acredito que você também, psicologicamente observável. Não há controle sobre as minhas emoções. Nem quando elas estão muito eufóricas, a parte da alegria de Deus, isso é perigoso. E quando elas estão no outro extremo, da gente não conseguir levantar da cama e viver. Ou quando a gente está inflamado com raiva pela injustiça dos homens. Ou quando a gente está na apatia, que diz, eu não sinto nem vontade de orar, mas também não estou dizendo que eu estou influenciado, atraído por coisas opostas a Deus. Seja o que for. E quando a combinação de todas essas coisas, é possível senti-las todas, porque somos homens, frágeis, vasos de barro, falíveis, pecadores remidos pela graça de Deus, que ainda não estão na glória final, estão sendo formados por Deus, na imagem do Filho de Deus. É possível a gente perceber essas instabilidades do viver e dizer, isso não é nem da ordem do pensar, é da ordem do sentir. Uma coisa das entranhas. Mas mesmo assim, é possível a um cristão, somente pelo poder do Espírito, sem orgulho nenhum, ele dizer, o Evangelho de Cristo Jesus, a palavra de Deus viva e eficaz, não me deixa servo das emoções que estão tão desajustadas dentro de mim. Essa é a experiência do salmista. E não é dele porque ele é melhor que a gente. É dele porque é do Espírito Santo gerar isso num crente. E você faz parte dessa comunidade daqueles que são do Senhor. É por isso, meus irmãos, que nesses momentos de dor, nesses momentos de encarar a dor de frente e passando por isso em oração, às vezes a gente precisa entender que as nossas emoções, elas nos levam não para o caminho da oração, quando elas estão desestabilizadas. As nossas emoções, às vezes, elas não nos levam para a fala com Deus, a comunhão com Deus, elas nos levam, veja só, novamente estou dizendo, não é errado isso, nos levam a fala para os outros, ao protesto, à queixa, à murmuração, à reclamação, ou a tantas coisas da nossa dor, da nossa experiência, ou da dor de uma experiência macro, seja o que for, a parte da oração. Há momentos na vida de um crente em que ele tem que chegar diante de Deus e para isso ele precisa dizer, por favor, irmão, me ajuda a correr para os braços de Deus. Preciso de alguém que seja um instrumento de Deus na comunhão com os irmãos, na família de Deus, para orar comigo, para orar por mim, porque eu quero orar. Não é isso que eu estou dizendo aqui. É que às vezes, na nossa geração, e eu falo de dentro, no momento da dor, a gente às vezes esquece da fala, do prazer e da bênção, da cura, do crescimento, da restauração, da renovação que acontece quando a gente passa pela dor em relacionamento com Deus, pedindo para que Ele nos acompanhe nesse momento de dor. A gente se priva da presença de Deus, a gente se expõe à presença dos homens, vide as redes sociais, por exemplo, que viraram uma plataforma de fala de homens para homens, sendo que são situações em que às vezes a gente poderia rasgar as nossas entranhas em clamor, em choro, em confissão, em choro da alma, junto com a comunidade ou com o irmão de fé, pedindo, vamos juntos à presença de Deus.
Eu acho que é um ponto para a gente discernir como a nossa cultura nos tira de passar pela dor na presença de Deus. A presença de Deus, há momentos em que nós estamos a sós com Deus, mas há momentos em que a gente está com Deus junto com o povo dele. O que eu estou falando não é junto ou a sós na presença de Deus. O que eu estou falando é a dor longe da presença de Deus, longe do relacionamento com Deus. E aí a fala que é para ser dirigida a Ele, seja a sós com Ele, na comunhão com a palavra, ou junto com a comunidade dos irmãos que querem entrar, viver na presença de Deus, a gente aborta isso e usa talvez a nossa fala para outras da nossa dor. E é uma fala que não cura, é uma fala que não nos liberta, é uma fala que não restaura, é uma fala que nos deixa mais feridos, é uma fala que não nos faz ver Deus. Eu já sucumbi a isso. Acredito que nessa geração todos nós somos muito tentados a fazer isso. Não é errado falar, não é errado defender, não é errado ser justo nas palavras, mas há momentos na nossa dor em que um suporte ou uma plataforma de comunicação não dá conta, porque ela não é um lugar para o relacionamento com Deus, é um lugar para a fala de coisas que talvez não sejam do foro íntimo, que não sejam da comunhão, mas sejam para a discussão de ideias, para a argumentação, para o debate e para tantas outras coisas. Nesse momento, irmãos, no momento da dor, é o momento da gente ir ao santuário de Deus, sozinho ou com o povo dele. Se você está aí, eu estou com dificuldade de ir, peça ajuda. Há pessoas que Deus colocou na sua vida, há pessoas, e acredito que Deus colocou vocês na minha, para que juntos corramos ao santuário de Deus e digamos: preciso da tua presença. Preciso da tua presença. Por fim, não é por fim não, do 12 ao 17, toda experiência de dor, ou toda dor precisa evocar as referências do caráter divino. Versículo 12 até o versículo 17. Até o versículo 11 ele ficou falando, então, é o barulho do martelo, é o machado que está aqui, é o exército que vai, barulho de gente chegando, é cheiro de sangue derramado, é bandeira diante dos meus olhos, profanando o caráter divino. Mas do 12 ao 17 ele começa a se lembrar que Deus é rei, que Deus é salvador, que Deus é criador, que Deus é conquistador. E por que ele vai lembrando? Ele vai lembrando que o louvor, ele é feito, quando o povo de Deus dá louvor a Deus, ele é feito por aquilo, a gente dá louvor por aquilo que Deus faz, diferentemente de outros povos que adoravam, mostrando o que eles tinham feito por Deus. Aqui não, ele está louvando a Deus, apesar de toda essa cena da destruição, e o inimigo nessa dor em gerúndio acontecendo, isso aqui dentro de mim, tarará, tarará, isso não roubou a referência de quem Deus é: Salvador, Criador, Redentor, Conquistador, Rei. E eu quero louvá-lo por aquilo que ele fez. E se ele fez e ele assegura livramento. E é por isso que ele está dizendo, olha, ele até cita uma palavra aqui, um Leviatã. A ideia aqui é rememorando a passagem do Mar Vermelho, o povo passando, pé seco, como está lá em Êxodo capítulo 14. Ele está lembrando, olha, na mitologia dos povos antigos, o mar, ele é como se fosse uma oposição a Deus. E ele é o lugar, a oposição ao Deus Criador. E no mar habita todo tipo de potestade. E ele está dizendo assim, ó, a maior expressão dessas potestades é o Leviatã. Sei lá, alguns costumam traduzir essa palavra por dinossauro, por dragão, uma coisa bizarra, um bicho de várias cabeças. Enfim, talvez foi uma palavra usada para mitologia aqui. Não estou dizendo que a Bíblia é mito. Mas estou dizendo que é algo que remete à cultura dos povos antigos.
E ele está dizendo, bom, o mar como uma expressão de oposição a Deus, como um lugar em que habitam lá várias potestades que se opõem ao poder de Deus, Deus abriu, Deus venceu, o povo passou em pé enxuto. E é por isso que ele está dizendo, olha, o inimigo, a dor está em processo acontecendo dentro de mim, mas isso não matou a palavra, isso não matou o conhecimento de Deus, isso não roubou o conhecimento de Deus da minha vida, isso não tirou a referência que eu tenho de quem Ele é e do que Ele fez. E aí, ele vai para os últimos versículos do 18 até o 23 para mostrar que toda dor faz, quando a gente está com essa dor em processo acontecendo dentro de nós, mas com a referência da palavra de Deus na nossa vida, ele está dizendo, olha, toda dor com a referência da palavra, na presença de Deus, com a experiência de oração, perceba que isso daqui engloba tudo que a gente já falou até aqui. Tudo isso nos faz colocar o foco no lugar certo. Que lugar certo é esse? Eu estou vendo a dor de frente, mas o meu foco está no ser divino. É possível ter uma dor em gerúndio, uma dor em processo, a coisa bombando dentro de mim, mas eu ir ao cerne, eu ir ao lugar certo, eu ir ao cerne dessa dor e lembrar de Deus, lembrar do ser divino. A dor não pode ser vista sem Deus, a dor não pode ser vivida sem a companhia divina na oração. É pra gente, a nossa dor está aqui, mas é pra gente equipará-la ao ser divino. Eu vejo a dor, mas vejo o Senhor. Vejo o Senhor. Portanto, irmãos, nessa manhã, eu quero me unir a você para que a gente apele para Deus. Lembra-te de mim. Lembra-te do teu povo. Ele ora depois de recordar. Irmãos, a palavra levou ele a orar. A palavra levou ele a falar da dor dele para Deus. O conhecimento da palavra levou ao crescimento numa vida de oração. Eu não sei se a sua vida de oração é o alvo da própria oração, da tua atenção. Mas neste ano, desde 2020, Deus, o Espírito de Deus tem tocado meu coração para que eu e você, nós cresçamos na nossa vida de oração. Quando eu falo da nossa vida de oração, estou falando da nossa percepção, nosso relacionamento com Deus. Da gente saber ter aquilo que eu já disse tempos atrás, essa capacidade, não é uma capacidade, é graça gerada por Deus na nossa vida, da gente ter aquela consciência sálmica de falar das alegrias e das tristezas do viver na presença dele. É uma relação perene, é uma relação que não vai se acabar, ela dura. Embora longe da terra, talvez lá já no exílio, Deus não, mesmo assim, Deus não se divorciou do seu povo, o povo pisou na bola, o cativeiro, Deus já tinha falado, não é prometido, mas alertado o seu povo. Mas mesmo assim, a presença de Deus continuava a caminhar e a conduzir o povo na história da redenção. Deus escolheu o seu povo por amor ao seu Filho. Nós podemos ir à presença de Deus por causa do Filho de Deus, Jesus Cristo, e clamar, lembra-te de mim. Deus quer que a gente aprenda a falar com Ele, a passar pela experiência de dor em oração, marcados pela oração, a encarar a nossa dor de frente e dizendo, eu clamo pela tua presença. Eu estou ouvindo barulho, minha dor é um gerúndio que fica aqui o tempo inteiro, mas isso me faz clamar pela tua presença. É para a gente olhar que a dor não rouba de nós a palavra. A dor não rouba de nós a referência de quem Deus é. E essa referência de quem Deus é, apesar da dor vista e sentida, nos leva a orar. Nos faz colocar o foco no lugar certo. E o lugar certo é ver a dor, mas ter o foco em Deus. Ver o cerne dessa situação. Deus é o centro, mesmo quando a dor está bombando diante de nós, dentro de nós. Lembra-te de nós, Deus. Lembra-te de nós. Até quando Deus vai permitir tanta dor? Não sei. Mas uma coisa é certa. A experiência de dor é uma experiência da presença dEle.
A experiência de dor é uma experiência da revelação do caráter dele. É uma experiência de renovação no conhecimento de Deus. É uma experiência de crescimento. É uma experiência de redescoberta de Deus. É uma experiência de ajuste do olhar. É uma experiência de ajuste do olhar para o ser de Deus revelado na palavra. Isso é uma experiência, irmãos, subjetiva. Mas ela brota de um aspecto direto, objetivo, direto da palavra. A gente precisa permitir, a gente quer ser cristocêntrico na nossa vida e na nossa confissão. Pois a gente precisa permitir que essa confissão cristocêntrica, ela nos leve para uma vida cristocêntrica. E a vida de Jesus foi uma vida de comunhão. Foi uma vida de comunhão e relacionamento com Deus. Foi uma vida de choro aos pés do Senhor. Foi uma vida de alegria na presença do Senhor. Foi uma vida de relacionamento vivo com Deus. Que o Espírito de Deus faça isso na nossa vida. Vamos orar. Vamos orar. Oremos pelos nossos irmãos que estão... pelos nossos irmãos e pelas pessoas que estão passando por diversos tipos de dor. A dor da separação pela morte, o luto, a dor do sofrimento físico, a dor da escassez, a dor da trama dos homens, a dor das injustiças, pequenas e grandes, a dor do mundo que nos assedia, que nos assusta, porque quanto mais próximos de Deus, mais sensíveis à dor do mundo a gente fica, a dor das nossas próprias misérias, de olhar para nós e dizer, eu sou pobre e miserável, eu preciso da graça de Deus. A dor dos desafios do viver neste mundo debaixo do sol. Que em tudo isso, você possa dizer, Deus, eu não quero ser servo das minhas emoções instáveis. Apesar delas estarem em mim, eu quero ser dirigido pela palavra. Apesar delas estarem em mim, eu não quero me sentir culpado, porque eu sou homem. E acontece ao vaso por conta do vaso, porque é vaso de barro. Capacidade de se estragar nas mãos de Deus. Deus não errou e nem foi o inimigo que pôs o dedo lá para o vaso se estragar nas mãos de Deus. Porque é vaso de barro, ele se estraga. Tem a capacidade, a gente tem a capacidade de se estragar nas mãos de Deus. Pois é, sou eu e você. Por isso as nossas emoções são instáveis. Mas apesar das nossas instabilidades ou dos desajustes das nossas emoções, é possível, pelo poder do Espírito Santo, eu e você vivermos governados pela palavra. As minhas emoções estão instáveis, mas eu sou servo da palavra. As minhas emoções estão instáveis, a minha alma está em ebulição, mas eu sou dirigido pelo pastor. É Ele que me leva, as minhas emoções estão em ebulição, mas Ele, pastor, Jesus, me leva às águas tranquilas. Isso é esperança, é pra gente dar glória a Deus, é pra gente dizer louvado seja Deus por isso, porque Ele é vivo e Ele está pronto para operar o Evangelho de Jesus na sua vida e na minha vida. Agora Ele espera um coração humilde, que diga, chega, vamos recomeçar diferente. A esperança, irmãos, permita que o Espírito de Deus console seu coração. Obrigado pela tua palavra. Corremos para teu altar para dizer, lembra-te de nós. Eu me uno aos meus irmãos para te dizer nesta manhã, lembra-te de mim. Socorro, Jesus. Socorro. Não me deixe entregue às minhas emoções, não deixe os meus irmãos entregue às suas emoções. Quando elas estão boas ou não, o que queremos é ser regidos pela confissão. E uma confissão bíblica. A verdade revelada, a palavra viva e eficaz. Jesus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Como isso atrai o nosso coração. Senhor, a gente quer crescer na oração, a gente quer crescer na comunhão, a gente quer crescer no nosso grito da alma diante do Senhor, sozinho e junto com o teu povo. Por favor, Deus, aviva-nos para que possamos crescer na oração. O Senhor sabe a dor de cada um dos teus filhos, as dores que o Senhor mesmo
permitiu que enfrentássemos e pedimos que o Senhor use isso para educação no Evangelho, para a formação de Cristo na nossa vida, para o crescimento espiritual, para a maturidade na vida cristã. Ó Deus, a gente sabe que aquilo que a gente fala sai daquilo que está dentro de nós, sai do nosso coração. Então desarma o nosso coração. O feito das nossas mãos também sai do nosso coração. Quando temos palavras e ações que não tem nada a ver, Deus, que são frutos de uma emoção não governada pela palavra, Senhor, nós pedimos a Tua graça. Deus, a pergunta do salmista e o grito dele, Senhor, é o nosso. Tira o peso, Senhor Deus, de culpa, tira o peso, Senhor Deus, de termos talvez emoções instáveis. E permita, Senhor Deus, que apesar disso, nós tenhamos o foco na dor, uma dor que está acontecendo dentro de nós e que parece que não vai ter fim. Ok, apesar disso, Senhor Deus, é possível te ver. É possível não apenas te ver, é possível provar Tua presença. E não apenas provar a Tua presença. É possível lembrar de quem o Senhor é, e quando a gente se lembra de quem o Senhor é possível ver a dor, sentir a dor, mas mesmo assim, ter o Senhor no cerne, como cerne do viver, e não a dor. Ó Deus, essa é a experiência de Jesus. Ele é o exemplo e Ele é a expressão máxima dessa vida santa, Senhor. E é por Ele que clamamos, é Ele que desejamos, é Ele que desejamos na nossa vida e clamamos para que o Teu Espírito produza em cada um de nós a vida de Jesus, que passou pela dor, orando, falando com Deus, na presença de Deus, a dor em processo, mas Ele tendo as referências corretas do caráter de Deus e colocando o olhar onde Ele deveria estar, no Senhor. Ó Deus, faz isso no meio do Teu povo, faz isso na nossa vida. Não importa se a gente está junto hoje, se a gente está em casa, não importa se é pela lente, pela tela, seja o que for, Deus, a Tua palavra transcende a tudo isso. A Tua palavra está livre para operar, o Teu Espírito habita em nós, Deus. E que nessa manhã, Senhor Deus, haja um movimento do Senhor dentro de nós. Um movimento do Senhor dentro de nós. Oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém.